Olá, estudantes! Olha, eu aqui de novo, professora Verinha, dando continuidade à nossa disciplina paulista de acessibilidade. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para falar conosco, para bater um papo, a professora doutora Ana Maria Lunardi Padilha. Ela é uma professora que eu conheço pessoalmente, ela já vai se audiodescrever para vocês, pedagoga formada pela Unicamp, doutora. Eu tive o prazer de conhecê-la ainda quando dava aula na Unimep e ela já contribuiu por demais na Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. Não vou ler o seu vasto currículo, mas eu posso compartilhar com vocês. Um dos textos mais belos que eu já li e que meus alunos leem sobre diversidade, e vocês lerão, porque ele está na disciplina como texto de leitura obrigatória, foi escrito pela querida Ana Padilha. Por favor, Ana, se descreva para os nossos alunos. Pois não, obrigada, Vera, pelo convite, viu? Estou muito honrada aqui. Isso. Eu sou uma senhora já idosa, de pele clara, cabelos curtos, tingidos, né? Óculos vermelho. Estou no meu escritório, atrás nas portas do meu armário, né? Que estão fechados, os armários de livros, e estou vestindo uma roupa colorida. Acho que basta. Seja bem-vinda, Ana, aqui para esse bate-papo conosco. Eu gostaria que você pudesse trazer, né, uma reflexão sobre qual o papel das concepções em nossas escolhas, Ana, nas relações sociais que temos internalizado enquanto sujeitos e com os outros sujeitos. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Tá, muito obrigada pela questão. Vera, as nossas concepções, né, do que é humano, as concepções de mundo, de sociedade, vão constituindo o que nós somos, né? O que a natureza nos dá ao nascermos, ela não basta para dizer o que somos, o que podemos ser. Então, as nossas escolhas, elas são fruto das nossas relações concretas de vida social, do modo como a gente vive e enxerga as pessoas, o mundo e a sociedade. A pergunta que a gente tem que fazer é esta: quem somos nós? Em que realidade nós estamos? E que realidade nós queremos construir para as novas gerações? Em qual perspectiva e em qual concepção? Então, ter consciência disso nos vai fazer mais humanos e mais solidários. Nós não somos neutros, né? As nossas escolhas são sempre ideológicas. Se eu tenho uma concepção mecanicista de vida, onde o ser humano é tido como uma máquina, e que se uma peça falha, a máquina toda falha, ou se eu tenho uma concepção organicista, que o ser humano é uma planta que vai amadurecendo aos poucos, é diferente, né, o meu modo de agir se eu tenho uma concepção de um ser humano histórico, cultural, né, e que nós nos fazemos com os outros. Eu vou citar Vygotsky, quando ele diz assim: nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Essa concepção me parece que muda a nossa prática e muda nossas escolhas. Nossa, por isso que filho de peixe, né, Ana? Peixinho é, mas filho de humano só se torna humano se ele tiver oportunidade de se humanizar, né? Perfeitamente, boa imagem. Não, é nesse sentido. Por isso que eu falo, eu estou compartilhando com vocês, estudantes, que eu aprendi e ainda aprendo com a professora Ana. Professora Ana, muitas reflexões têm sido feitas acerca do diferente. Como pode definir a posição que a diferença exerce sobre nós e qual o lugar para quem é diferente? É preciso fazer uma distinção, que eu chamo de distinção responsável, entre diferença e desigualdade. Se a gente não fizer essa diferença, a gente não compreende bem o lugar das pessoas na sociedade. Numa sociedade capitalista neoliberal como a nossa, as pessoas o que são? São mercadorias que valem pelo lucro que dão aos mais ricos. Numa sociedade como a nossa, cada um tem que se virar por si, não é? E daí o terrível capacitismo e empreendedorismo que nós temos criticado tanto, né? Nessa sociedade neoliberal, as diferenças não cabem. Mesmo que no discurso
ou nas formas da lei estejam escritos isso. Eu quero citar a socióloga e cientista política Maria Vitória Benevides. Ela explica assim: o contrário de igualdade não é a diferença, mas é a desigualdade. E a desigualdade, ela é socialmente construída e ela é marcada pela exploração das pessoas pelas pessoas. Então a gente precisa ter claro que igualdade convive com diferença, né? Mas as desigualdades não conseguem conviver com a diferença e pode voltar a ser um crime. Eu queria pensar rapidamente em algumas questões para pensarem comigo. Quem é que são os diferentes? Quem é que define as diferenças humanas? Quem é que são os desiguais? Por exemplo, será que ter lugar na escola é apenas ter uma carteira, ter um professor? Ou eu preciso me perguntar assim: que lugar esse aluno tem de verdade na relação de ensino que ele vivencia, né? Então, igualdade e inclusão não são conceitos que a gente explica por eles mesmos. A gente explica igualdade quando se estuda o que é desigualdade. E a gente fala em inclusão quando a gente explica o que é exclusão. Eu acho que é assim que a gente consegue determinar o lugar em que estamos na sociedade em que vivemos. E aí, Ana, pensando então nestas questões, né, nesse paradoxo desigualdade, igualdade, que muitas vezes algumas pessoas podem até achar que incluir é só estar lá, né, na carteira, ocupando aquele espaço e a sua explicação fica muito claro do que é de fato. Ao pensarmos então sobre os direitos humanos e o acesso aos bens culturais, e os estudantes já tiveram a oportunidade de refletir sobre os fundamentos dos direitos humanos, os valores, com o professor Clodoaldo, que é um filósofo aqui na disciplina, que trouxe essa importância desse conceito de uma escola que é democrática e que valores que ela tem, porque ele diz que diversidade pode até ser perigoso quando você fala de diversidade, mas as condições não são, de fato, democráticas. Então, pensando nos direitos humanos e no acesso aos bens culturais, como retrata o cumprimento da legislação? Porque muitos dizem assim: professora Verinha, no Brasil a lei é bonita, né? A gente tem a legislação, mas como você vê que eles são retratados? Eu acho essa questão, eu fiquei pensando muito nela aqui enquanto você fala, porque veja bem, primeiro é necessário pensar que não dá para falar em direitos humanos de um modo muito vago ou muito restrito. Não é? Porque direitos humanos têm história, dependem das configurações sociais, das diferentes épocas, depende das políticas, das éticas, da moral, né, da economia. E esses direitos vão mudando conforme as mudanças sociais vão acontecendo. Não é alguma coisa que sempre existiu, né? Olha, veja bem um exemplo. Os senhores das terras, eles tinham o direito de comprar escravos e de torturá-los. Estavam dentro dos direitos humanos deles, veja. Lembremos que há pouco tempo ainda não estávamos ferindo direitos humanos se não tinha criança pobre e deficiente na escola, né? Então, o que precisou? Lutas históricas, pressão popular, para transformar em direito o que não era, né? Então não bastam leis, porque elas podem avançar, mas nós temos vivido regressão de direitos também nas leis. Então é uma questão que você coloca muito séria, né? A outra questão é o acesso aos bens culturais, né? Isso. Quem é que define os bens culturais? Quais são eles e para quem são? Quem é que define bens culturais que estão restritos a uma classe social que outra classe não tem? Né? Vamos pensar naquilo que cabe à escola, então, ensinar. Né? Vamos pensar nos bens que fazem parte, que tem que fazer parte dos currículos. Então, eu vou dar um exemplo. Crianças de 4 a 17 anos, está escrito na lei que tem que estar na escola. Verdade. Né? Vamos lá. Bem, mas eu quero chamar a atenção que esses alunos não estão todos aprendendo na escola.
e que não basta eles estarem lá, né? E aí eu lembro de um filósofo jurista, o Alisson Mascaro, ele diz assim, direitos humanos é um termo que está banalizado, que todo mundo fala, mas pouca gente entende, né? Porque na história da humanidade já se matou em nome de direitos humanos, né? Então há uma impossibilidade concreta de reais direitos humanos numa sociedade neoliberal capitalista. Por quê? Porque nós temos privilégios nessa sociedade. Então, parcialmente, a gente pode falar em direitos humanos. E peço muito cuidado ao falar sobre isso. Olha, tá vendo? É uma reflexão importante, porque muitas vezes, pensando no contexto da escola, né, Ana, da universidade, que os nossos estudantes dessa disciplina estão na universidade. Hoje a gente até avança porque nós temos as cotas de ações afirmativas, né? Sim. Sabemos que é um avanço, então a legislação permite que eles estejam lá. Mas pensando um pouquinho se eu estou compreendendo a tua fala e a tua explicação, quando ele adentra nessa universidade e os bens culturais são todos produzidos por brancos, se o texto que ele lê é todo do branco, se a forma como ele é visto é todo do branco, é do rico, porque o que chega com o carro, com o celular, e ele adentra nesse espaço, pessoa com deficiência, por exemplo. E aí, o tempo, de repente, que ele leva para fazer uma avaliação, pode ser que dure 2 horas, e o do colega 1. Mas se o professor que considera que quem está lá tem que ser tudo igual, né? Não respeitando as diferenças, ele provavelmente está fadado a ser excluído. Então, esta preocupação de que não é só estar lá, e a ação afirmativa, como a cota, a inclusão, ela garante pela lei, mas se o contexto não transformar as práticas, nós não estamos cumprindo a lei, né? É o que você colocou, né? O parcial. Nós somos uma sociedade de privilégios ainda, né? Sim. Ainda existe, inclusive, trabalho análogo à escravidão. Quer dizer, nós estamos num país que falta muito para falarmos em direitos humanos que estão sendo respeitados, né? Sim, e por isso que eu costumo dizer para os meus estudantes, nós não temos como, né, Ana, parar o trem e pensarmos assim, bom, e agora, né, eu não tenho, é uma sociedade desigual, porém, se eu tenho a legislação, eu tenho os estudantes lá, esse espaço de reflexão que nós estamos tendo aqui nos permite ir transformando. Porque como sujeitos históricos, a gente precisa ter esta convicção que a educação, ela não pode ser vista como não ter possibilidade da sociedade olhar para ela como imutável, porque aí perderia o nosso sentido, né, Ana? A gente acredita que a educação pode transformar. E ao transformarmos a sociedade, transformamos a nós mesmos, né? Já no ensinamento de Marx, quer dizer, a gente transforma a sociedade, a natureza e transformamos a nós mesmos. Sim. É isso mesmo. Então, Ana, pensando para nós concluirmos, eu gostaria que você pudesse, caminhando aqui para as nossas considerações finais, desse bate-papo tão primoroso, né, tão importante de reflexão, porque é uma mudança de concepção, é o que você iniciou, né? Que concepção de universidade, de mundo, de pessoa eu tenho. Nesse sentido, quanto à qualificação dos profissionais, pensando que os que estão nos ouvindo são profissionais que estarão atuando amanhã, né, nessa sociedade, considerando a qualificação deles para atuarem na sociedade, que de fato atenda às diferenças, existem perguntas, leituras, reflexões que devemos fazer e não estamos fazendo? O que você diria para esses profissionais em formação que amanhã estarão aí transformando a sociedade? Ou não, né? Ou não. Ou não, né? Fico muito feliz em responder essa sua questão. As respostas anteriores realmente ajudam a pensar nesta, né? Olha, veja bem, para uma escola que se propõe, por exemplo, socializar os bens culturais, né, com os conhecimentos mais desenvolvidos pela humanidade, vai precisar de professores que tenham se apropriado desses bens culturais e que saibam ensiná-los para as novas gerações, né?
Por isso eu volto àquela primeira questão sua sobre as concepções. Não é com qualquer concepção de mundo, de sujeito, de sociedade, de escola, que a gente cumpre este papel. Essa escolha, ela é fundamental e ela não é neutra, né? Revela o tipo de sociedade que eu quero, qual é o projeto de nação que eu tenho, né? Eu penso que nós precisamos ter claro que estamos numa sociedade marcada por desigualdades. Acho que você falou isso e eu quero frisar. Veja bem, não são todas as pessoas que comem bem neste país. Sendo assim, as diferenças humanas, a diversidade e a neurodiversidade não tem todo lugar que precisava ter, né? É sempre uma luta, é sempre um embate, né? São conquistas, né? Então, eu quero imaginar agora, para terminar, uma situação concreta. Suponha Maria, 14 anos, vai a uma escola do seu bairro, na periferia da cidade, a internet não tem conexão, a sua escola não tem biblioteca, os professores estão sendo substituídos pelos mais diversos motivos, muitas vezes não tem aula, ela não está conseguindo se preparar para fazer o Enem e ela gostaria de ser arquiteta. Pensem no José comigo agora. Estuda numa escola, num bairro rico, cheio de mansões, faz cursos com professores muito bem remunerados, tem aulas de várias línguas, está quase acertado que vai para uma universidade pública e que vai fazer viagens intercaladas para estudar no exterior. Com esses exemplos, eu pergunto agora a cada um que me escuta: o que são direitos humanos? O que são diferenças? O que são desigualdades? O que é inclusão? E com qual concepção de mundo, de sociedade, de ser humano, a gente vai construir um mundo mais justo? Então, eu vou terminar sugerindo uma reflexão num poema do Bertolt Brecht. Ele diz assim: há aqueles que lutam um dia e por isso são bons. Há aqueles que lutam muitos dias, por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos, são melhores ainda. Porém, aqueles que lutam toda a vida, esses são os imprescindíveis. Nossa, que lindo, Ana, né? Muito conforta meu coração sabermos que precisamos, de fato, que professores tenham acesso a esse bem cultural, que é uma boa formação, para poder ensinar. E foi por isso, estudante dessa disciplina, que eu convidei a professora Ana Padilha, né, a Ana, querida chamada, né, Ana Maria Lunar de Padilha, mas para mim eu sempre chamo ela de Ana Padilha, que eu a convidei para estar nessa reflexão conosco. É muito, muito importante que a gente tenha claro que ninguém dá o que não tem e ninguém ensina o que não sabe. E sobre essa temática das diferenças, da importância de compreender as desigualdades e o quanto que elas podem ser limitadoras e não a deficiência em si, pensando nos sujeitos, né, com deficiência, que muitas vezes as condições desiguais que limitam a plena participação e não a deficiência. Foi por isso que eu fiz esse convite carinhoso para alguém que me ensinou, com quem eu aprendi muito, e eu quis compartilhar para que ela pudesse ensinar vocês. Muito obrigada, Ana, por estar aqui conosco. Eu agradeço seu carinho. Obrigada. Beijo. A gente se vê na próxima videoaula.